Olá, estamos começando o nosso boletim do mercado do boi, entendendo a situação do que aconteceu principalmente ao longo de maio, do mês de maio com a arroba e trazendo aí as expectativas para o mês de junho que está começando. E para ajudar a gente nessa análise, convidamos hoje o Felipe Fabbri, lá da Scott Consultoria. Está aqui já o Felipe com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui nos ajudando a entender esse mercado que segue bastante frouxo, né, Fabbri? Olá, Alex. Olá a todos que estão nos acompanhando. Obrigado mais uma vez pelo convite. E é isso aí, Alex. O histórico, desde 96, já nos trazia a perspectiva de que maio seria aí um mês pressionado com relação à arroba do boi gordo. Não foi diferente, é início de entre safra, o pessoal precisa liquidar o seu rebanho por conta das condições de pastagem, e a gente viu isso ao longo desse maio de 24, tá? Só para ter uma ideia, no finalzinho do mês, dentre as 32 praças que a Spot monitora, 24 trabalharam aí com um cenário de queda para as cotações na comparação mensal. E nos outros 8 estados, a gente chegou a ver algum movimento de alta, mas a alta mais expressiva aconteceu no Rio Grande do Sul em função dos problemas que a gente acompanhou com relação ao estado, tá? Então, foi um mercado bem frouxo ao longo dessa temporada, ao longo desse mês de maio. E agora em São Paulo, a referência ela cedeu 4,4% aí, fechando com um boi negociado em R$ 222 por arroba, preço bruto e a prazo. Agora, o Fabbri, tem uma tendência de continuar essa pressão agora ao longo do mês de junho? O que vocês estão percebendo aí na Scott? Alex, a gente acredita que sim, essa tendência de baixa ela pode persistir, principalmente nessa primeira quinzena ainda do mês. As indústrias elas estão bem posicionadas com relação à oferta de boiadas. Isso deixa aí a indústria relativamente tranquila com relação à necessidade de compra, tá? Então está sendo um ano ainda bem ofertado. Na nossa visão, até essa queda, ela poderia ter sido mais expressiva ao longo desse, até o momento, primeiro semestre, porque quando se pega para analisar os abates com relação ao ano anterior, os volumes aumentaram, a quantidade de bovinos que estão sendo abatidos aumentaram, mas alguns fatores diluíram um pouco esse viés de baixa. Quais deles? Principalmente, na nossa visão, a exportação. A exportação está sendo até chovendo molhado um pouco, mas tem quebrado recordes consecutivos com relação aos meses aí de embarque. Em maio não foi diferente, a gente teve recorde sendo quebrado logo antes de fechar o mês, então deve se consolidar aí como um dos melhores meses da história esse maio de 24. E no mercado doméstico a gente vê um consumidor que tem conseguido enxugar parte dos estoques, tem conseguido absorver bem, mas ainda assim está um pouco fora do que poderia ser em uma condição mais favorável para a população brasileira, tá? Então, em suma, a gente tem uma primeira quinzena com as indústrias já programadas. Se os estoques de carne, principalmente olhando para o mercado interno, forem absorvidos, a gente pode ver uma retomada de preços a partir da segunda quinzena. O mercado futuro tem indicado isso para o mês de junho, mas há ainda que se considerar a oferta que está chegando, e isso é um fator que, se o estoque não for absorvido, bota a pressão de baixa ainda. Do lado da exportação, a gente acredita que ela deve seguir essa atuada de firmeza com relação aos embarques, em termos de volume, não em preços, mas aí fica a dúvida com relação ao mercado doméstico, para aonde vai ser esse direcionador com relação ao arroba do boi gordo. É interessante essa análise, Felipe. Queria trazer até um outro ponto aqui para a nossa discussão, que é a questão da competitividade com as demais proteínas. Isso influencia também e, de repente, pode ajudar nesse enxugamento do estoque que você se referiu aí ser necessário para uma virada de tendência a partir da segunda quinzena? Alex, influencia, até um bom ponto que você tocou, porque a gente entra o mês de junho, considerando os preços no atacado de carne bovina, pegamos só o recorte do dianteiro, e geralmente é onde está com aqueles cortes mais em conta a população, né? E o movimento para o dianteiro avulso no atacado de carne com osso, ele foi praticamente o mesmo da cotação da arroba do boi aqui em São Paulo.
caiu 4,2%, o arroba caiu 4,4% em 30 dias. E aí, quando a gente olha pro frango e pro suíno, em São Paulo, os dois tiveram incrementos de preço, começam o mês com preços mais firmes. Por exemplo, o frango vem com um aumento de 0,3% na comparação mensal, e o suíno, a carcaça especial suína em São Paulo, um aumento de 6%. Então, a carne bovina ela entra no mês de junho mais competitiva, pensando, é claro, no mercado atacadista, e isso pode influenciar nesse enxugamento nesse começo de mês, por conta do recebimento de salários. Enfim, a gente tem alguns fatores que podem influenciar positivamente nesse enxugamento. E aí, do lado da oferta de boiadas, tá? Pensando na aquisição de matéria-prima, a gente vê ainda um mercado que tem espaço para ter um bom volume chegando. A gente vê agora as previsões do tempo indicando um inverno com temperaturas acima da média para junho. Isso bota maior pressão com relação ao sistema de produção em pastagem, e aí a gente pode ver ainda um junho com descarte de fêmeas e descarte da necessidade, né, de aliviar a pastagem ainda pesando. Então vai depender agora desse fator de oferta e da questão da demanda, até onde essa competitividade pode influenciar positivamente o mercado do boi. Bom, temos então aí pressão na primeira quinzena e ficar de olho na segunda quinzena no comportamento, principalmente para saber se esse enxugamento dos estoques aconteceu ou ainda a gente passa aí para uma segunda quinzena bastante estocado. Agora, o Felipe, de uma maneira geral, quando a gente analisa o que está acontecendo no mercado, a gente vê uma perspectiva de mudança de preços? Tem fatores que mostram que a gente pode ter uma melhora, se não agora em junho, mas para acontecer aí talvez no segundo semestre? Alex, tem, tá? Vamos analisar por partes. Primeiro fator, o segundo semestre, historicamente, é um mercado menos ofertado em termos de boiada. Historicamente, isso acontece em função das características da produção pecuária aqui no Brasil. Então, diminuição de oferta já é um primeiro fator que pode dar sustentação às cotações ao longo da temporada. O outro fator é massa salarial e massa de renda per capita. Ela tende a ser maior no segundo semestre, influenciando demanda por carne bovina, com uma exportação aquecida. Isso é um fator que dá sustentação, na nossa percepção, para segundo semestre. Agora, um ponto mais importante que eu chamo a atenção é para um prazo um pouco mais longo até. A gente fala da questão do ciclo pecuário bastante nas nossas conversas aí com o pessoal, e a gente pode estar vendo já alguns indícios de virada de fase, tá? Que indícios são esses? Quando a gente olha para o mercado de reposição, sazonalmente os meses de maio, junho e julho são meses mais ofertados em termos de bezerrada de desmama, e os preços tendem a cair, tá? A gente tende a ter preços mais frouxos nesse mercado. A gente não está assistindo isso, pelo menos para essa categoria até o momento. A gente trouxe uma comparação com 13 praças pecuárias que a Scott Consultoria monitora, e a média de preços dos bezerros de reposição, os bezerros de desmama, desde o início do ano para cá, indicam um aumento de 2%, considerando a média desses preços, enquanto no mercado do boi, considerando essas mesmas praças, a gente tem uma queda de 6% para a referência do boi. Então, o mercado de reposição, a gente tem que sempre lembrar que ele é quem puxa virada, tá? O mercado de reposição, ele sente primeiro o descarte de fêmeas, e aí ele tende a puxar as outras categorias. Estamos diante desse cenário de virada? Ainda é cedo para falar, mas já é um indício, um indicativo de que a gente pode estar começando a ver a oferta de bezerrada no Brasil diminuir. Esperávamos isso já, essa safra que chega agora em 2024 é reflexo do primeiro ano de descarte lá de 2022, e os preços têm trabalhado mais firmes. Na comparação... Fábio, só confirmando, de janeiro até agora, houve um incremento de 2% no preço do bezerro. Exatamente, considerando aqui um conjunto de praças. Então, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pará, Rondônia, Tocantins, Maranhão e Rio de Janeiro, pegando a média dessas praças. De modo geral, olhando praça por praça, nós tivemos 3 praças onde a reposição caiu desde o começo do ano. Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Bahia, tá? E essas três praças. São essas três praças que caíram desde o começo do ano. Então é um mercado que vem mais firme, de modo geral, no contexto Brasil. E isso pode nos indicar o início de uma virada de fase. Isso responde a uma pergunta do José Ricardo de Luca, que ele está perguntando quando deve começar a melhorar o preço da reposição. Depende da região dele, né? Se você estiver ouvindo a gente ainda, Zé Ricardo, manda aí a sua região para a gente saber se você faz parte dessas três regiões que o Fabri relatou aqui para a gente. Nesse caso, sim, você está vendo aí só queda do início do ano para cá, mas se você já está em outras... São Paulo, mandou aqui agora, ele está em São Paulo. Como é que foi São Paulo, Felipe? São Paulo, do início do ano para cá, estamos com 0,6% de variação positiva. É um mercado que não subiu tanto, mas também não caiu. Tá? Então, já começa a nos indicar, pegando como praça balizadora, essa potencial virada. Legal. Então, temos aí uma tendência sendo construída, então, né, Felipe? Não dá para bater o martelo que já é virada de ciclo, mas, como você disse, a categoria que puxa a virada de ciclo é a da bezerrada, né? Exatamente, até aproveitar o comentário aí do pessoal que está nos acompanhando, agradecer a participação. A gente espera que 2025 seja o ano em que a reposição tenha aí os preços mais firmes, uma retomada mais robusta, digamos assim, com relação às suas referências. Por quê? A safra de bezerros em 2025 vai refletir o descarte que nós tivemos em 2023. Um dos maiores descartes de matrizes da nossa história. Então, menos fêmeas indo para um processo de monta, indo para uma inseminação, espera-se um reflexo daqui a 2 anos com relação a essas categorias. Então a gente já começa a ver a reposição ganhando firmeza, mas um momento mais expressivo na nossa percepção deve ser 2025, tá? E como a gente abateu fêmeas nesses últimos 2 anos, hein, Felipe? Exato, Alex. E começamos o ano ainda com o mercado abatendo bastante fêmeas. Então pode se prolongar até 2026 esse cenário de firmeza no mercado de reposição, pensando no descarte que nós tivemos também nesse começo de 2024. Então é um ponto de atenção que a gente tem que ter, já é uma primeira movimentação, tá? E no mercado do boi, um outro cenário que para nós pode acabar indicando essa virada, tá? Claro, são só indícios, são só fatores aqui olhando para o histórico, mas quando a gente pega as outras fases de baixa e compara o mês de referência, então eu vou olhar para maio de 24 e comparar com 12 meses atrás, maio de 23. E fazer isso para todos os meses no histórico para ver essa variação anual, né? A gente já está caminhando para 19 meses de queda consecutiva nessa baliza. Nas outras fases de baixo, o máximo que a gente viu foi ali em 2005, 2006, com 18 quedas consecutivas. Então, o mercado, se a gente for parar para analisar esse histórico, pode estar diante de uma potencial mudança aí por conta desse prolongamento maior, né, dessa variação anual. E quando a gente passa a ter uma recuperação nessa métrica, geralmente ela prolonga aí por toda a fase de alta também. Então, é um comportamento para a gente passar a analisar com um pouco mais de carinho pela frente. Então, são 2 indícios aí. A reposição, que começou a ganhar uma firmeza maior aí em termos de preços, e o histórico dos últimos anos aí, histórico da própria Scott, né, Felipe? Isso, considerando as referências de preço da Scott Costureira para São Paulo, tá? Olhando a praça balizadora aí, quando a gente pega para analisar isso, já são 19 meses consecutivos de queda nessa comparação anual aí, em termos nominais, com relação à arroba do boi gordo, superando o histórico das 18 quedas que a gente teve ali em 2005, 2006, ou seja, essa fase de baixa ela já está fazendo uma hora extra, talvez, aí dentro desse contexto geral. Já passou do tempo de reverter essa tendência aí, né? E aí, Alex, só para complementar, quando a gente pega para analisar o que aconteceu em 2023, quando a gente olha para os meses de julho, agosto e setembro, nós tivemos a maior queda com relação a preços da arroba do boi em setembro do ano passado. Pensando em termos nominais, desde 2017, a gente não viu uma arroba no preço que foi
aqui em São Paulo. Sim. Então, essa comparação, olhando para os preços no mercado futuro hoje, para o que aconteceu no ano passado, já nos mostra uma reversão em termos de variação nominal no comparativo anual adiante. Se vai se confirmar, a gente precisa seguir acompanhando o mercado, mas são indícios aí favoráveis para esses novos ares para a virada de ciclo. A leitura que a gente tem, né, Felipe, principalmente desse momento que você está citando aí de pressão nos preços fora da época aí, né, principalmente ali agosto e setembro, é que os frigoríficos se prepararam e estavam prontos aí com escalas alongadas para, nesse período, ter carne suficiente para evitar pressão de preço. Foi até o contrário, teve mais pressão teve mais queda nos preços do que o mercado até esperava, né? Isso então tá praticamente descartado, Felipe? Dá para falar isso? Alex, é difícil pelo quanto de fêmea a gente está abatendo nesse começo de ano. Tá? A gente está vendo um volume de fêmea muito, muito grande chegando ao mercado. Não dá para cravar que, olha, a gente vai ter menos fêmea chegando agora para ser abatida adiante. Eu, particularmente, acredito nesse cenário, tá? Acredito que a gente deva ter aí um volume de fêmeas um pouco mais dentro da normalidade sendo abatida nos próximos meses, no próximo trimestre, tá? Mas é cedo ainda para a gente cravar, até porque a gente tem que levar em consideração que tem o aspecto demanda também. A gente está olhando só para a oferta. Ano passado a gente teve oferta em excesso e uma demanda um pouco mais frouxa de modo geral. Tá? A exportação ganhou ritmo no ano passado só a partir de julho. Então, se a gente pega julho, agosto, setembro, inclusive a gente não esperava um recorde em 2023. Esse recorde foi quebrado com o segundo semestre. Esse ano a gente pode ter uma oferta vindo um pouco mais reduzida adiante, ou dentro da normalidade. Podemos ter uma demanda mais firme, com o ritmo da exportação se mantendo pela frente, e acreditamos que isso vai acontecer, tá? E uma demanda interna também colaborando. Então, são 3 fatores que, para mim, pesam muito mais do que a oferta. Enquanto no ano passado a gente tinha uma demanda que vinha cambaleando nesse período de transição de semestre, esse ano a gente vê uma demanda mais aquecida que pode colaborar com um mercado menos pressionado. E aí, do lado da oferta, pode até vir uma oferta semelhante ao que foi 2023, mas essa oferta, com essa demanda mais firme, conseguiria dar uma equilibrada, uma segurada na questão de pressão de baixa. Eu estou olhando aqui o mercado futuro que você citou também, e a gente já percebe até uma inversão, né? Junho ainda negativo nesse momento, queda de 0,13%, até diante dessa própria expectativa que você trouxe aí, mas os vencimentos mais longos com alta, né? Setembro, por exemplo, que é o que eu tenho aqui, 237, alta de 0,21%. Interessante esse comportamento, mostrando que o mercado já começa a precificar uma menor oferta no segundo semestre, principalmente lá para o final do ano, né? Exatamente, Alex. E é onde, na nossa visão, a gente deve ter um cenário de preços firmes, tá? Agora, em junho, eu falei do histórico de maio. Quando a gente olha para junho, o comportamento ele é mais disperso, tá? Ele varia entre quedas em alguns anos e altas em outros anos. A depender, claro, da questão da oferta. Isso com relação ao mês de maio. Então, a gente vai precisar acompanhar a questão de oferta de boiada que vai chegar. Um fato é certo, o segundo semestre a oferta ela é menor, tá? Mas se ela vai vir menor do que foi 2023, que a gente teve toda aquela pressão de baixa até meados de setembro, ainda é cedo para a gente falar por conta do volume que está sendo abatido nesse começo de ano. Eu acredito que sim, será um ano menos ofertado a partir agora do mês de junho, principalmente segunda quinzena do mês, mas vamos analisar, vamos ver aí se isso vai se confirmar. O mercado futuro tem indicado isso e eu acompanho essa percepção com relação a preços para frente, aí, olhando para o segundo semestre. A Letícia Guimarães está perguntando o que pode se esperar desse segundo semestre em relação a principalmente bovinocultura de corte versus o clima. Afinal de contas, a gente tem o Laninha aí se projetando, né? Se mostrando aí. Tem uma relação direta, Fábio? O Laninha tem alguma implicação sobre a produção? Bom, o que a gente costuma ver com relação à Laninha é um cenário que acaba favorecendo a produção de pastagem no Brasil Central. A gente tem um comportamento pluviométrico mais dentro da normalidade para essas regiões.
A gente costuma ter aí, um mercado, digamos assim, dentro da régua. E quando a gente olha para Centro-Sul, a gente já tem um comportamento oposto. Falta chuva, falta aí a questão de crescimento da pastagem, ela pode ser comprometida, mas pensando no grosso da produção no Brasil, o Laninha tende a favorecer a pecuária de corte no nosso país. Então, isso é um fator que, pensando para o ano que vem, pensando para a temporada de 2025 já, porque Laninha deve se consolidar só a partir do segundo semestre, pode indicar um mercado onde o pecuarista consiga, no período de safra, reter um pouco mais a boiada, prolongar um pouco mais o período de, como eu posso dizer, o período de retenção da sua boiada. Esse ano de 24, em função do El Niño, a gente acredita que o descarte ele acabou sendo antecipado até. Por isso nós vimos um volume de abates tão forte em janeiro e fevereiro. Por quê? Faltou chuva no final do ano nas principais praças produtoras, o capim tardou a voltar a ser produzido, e a gente viu isso acontecendo ali em meados de fevereiro e março, com relação às chuvas mais volumosas, principalmente no Brasil Central, prolongando essa safra de capim um pouco mais, conseguindo segurar um pouco mais a boiada por parte do pecuarista no mês de abril. E agora, em maio, o clima acabou pesando, mas enfim, a gente acredita que seja um mercado que favoreça o pecuarista com essa questão do Laninha no Brasil Central e no Centro-Norte brasileiro. Tem uma participação aqui do Tiago Garcia. Vamos ver se eu entendi a pergunta dele. Ele diz o seguinte: a gente dá cria e persistência e cortar custo e investimento até melhorar. Estou segurando as fêmeas faz 2 anos. Faz 2 anos já. Arroba alta, já tenho a renovação pronta. Eu não sei se eu entendi, mas eu acho que ele está fazendo ao contrário do que todo mundo fazendo, é isso? Você entendeu isso também, Felipe? Ele, em vez de descartar, ele está segurando, é isso? Pelo que eu entendi, ele está citando aqui que ele está se programando para inversão de ciclo. Tá? Ele está vendo o pessoal fazendo desinvestimento na atividade, ele está tentando reter matrizes e ele está no comportamento certo. Por quê? Ele retendo matrizes, e é claro, matrizes que têm uma aptidão para a estação de monta agora nesse final de ano, conseguir entrar e tudo mais em período reprodutivo. A tendência é que ele consiga pegar lá na frente, na hora da venda desse bezerro, um mercado mais firme. Então, sim, esse comportamento anticíclico ele é importantíssimo para o pecuarista se programar. Eu vou chegar no período, eu vou ter que descartar, a fase de baixa ela vai sempre existir, a fase de alta também, e elas não são eternas. Isso que o pecuarista tem que ter em mente. Só que ele tem que saber como manejar dentro das fases a sua propriedade. Eu trabalho na fase de alta com ciclo completo ou com a cria. Vou procurar investir em qualidade de capim, benfeitoria na minha propriedade, porque a relação de troca na fase de alta, ela geralmente está desfavorável. A gente vê um ágio muito grande do bezerro com relação ao boi gordo na fase de alta. Então é um momento para a gente formar a caixa e pensar em olhar para as benfeitorias. E na fase de alta, a recomendação nossa é o oposto. Na fase de baixa, a gente vai tentar ter composto capital na fase de alta e comprar bezerrada, comprar vacada aí nesse caso, para repor o meu plantel com um ágio mais favorável, com um custo de produção menor, e lá na frente tentar vender a bezerrada com preços melhores, acompanhando a ciclicidade da atividade. Então está no movimento certo, Thiago. É isso aí, parabéns, Thiago. Vamos lá, o Elivan Natal. Com o mercado futuro melhorando, pode haver melhora no preço do boi magro? A demanda tende a melhorar? Não entendi se é pelo boi magro ou demanda da população, mas enfim. Tem reflexo também? Quando melhora a arroba do boi, melhora o preço do boi magro também, Felipe? Vamos lá, a correlação é muito forte, tá, Alex? A gente vê sim essa correlação, e eu vou puxar por partes aqui. Primeiro, demanda por carne bovina no segundo semestre tende a ser melhor e os preços do boi gordo também tendem a trabalhar mais firmes, seja em ano de baixa ou seja em ano de alta. Legal, então é o primeiro passo. Reposição. Com o mercado menos ofertado, pensando em boi magro, e agora a gente entrando com os confinamentos mais firmes no mercado brasileiro, a gente já espera uma recuperação para os preços das categorias mais zeradas. Tá? A gente pode assistir sim um estímulo ao confinador que vai trabalhar aí com um giro mais rápido, até com custos de produção menores, pensando na alimentação, e isso trazer firmeza às cotações para essas categorias mais zeradas.
Então a gente enxerga sim um mercado que talvez venha mais firme no mercado do boi magro, puxado pela expectativa de preços melhores para o boi gordo no segundo semestre. Eu não tenho o número aqui agora, mas esse movimento, inclusive com relação à firmeza para o boi magro, a gente chegou a reportar, a gente chegou a acompanhar ao longo desse mês de maio, tá, Alex? Puxado principalmente porque o pessoal começa já a olhar para primeiro giro, começa a olhar para confinamento com mais carinho, e essa arroba no mercado futuro em tela, ela permite que o pecuarista consiga fechar as contas de um modo melhor do que no ano passado. O Elivan confirmou aqui para a gente que quando ele pergunta da demanda, se a demanda tende a ser melhor, é a demanda para o boi magro mesmo. Então, tá respondido aí, Elivan. Obrigado pela participação. Aliás, obrigado a todos vocês que participaram com a gente, mandando suas perguntas, vocês que estão nos acompanhando aqui pelo chat do YouTube, pelo YouTube, mandando as perguntas pelo chat. Obrigado pela audiência. E não se esqueçam, obviamente, de fazer a sua inscrição aqui no canal, deixar seu like, isso também ajuda muito a gente a distribuir melhor as informações e acionar aquele sininho. Sempre que o Felipe estiver de volta aqui, sempre que tiver um analista de mercado conversando com a gente, você vai ser avisado pelo YouTube, daí você pode participar aqui com a gente também, como fizeram o Zé Ricardo de Luca, a Letícia, o Tiago, o Elivan, enfim, a sua participação é muito importante aqui para nós. Meu caro Felipe Fabbri, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar ajudando a gente a entender um pouco mais dessa dinâmica de precificação e, obviamente, fica o convite para você voltar mais vezes, tá bom, Felipe? Alex, muito obrigado pelo convite. Eu vou aproveitar aqui e deixar um convite também para o pessoal que está nos acompanhando. A Expedição Confina Brasil, que é promovida aqui pela Scott Consultoria, ela começa hoje as suas atividades. Vai passar aqui por São Paulo nessa primeira rota, Mato Grosso do Sul e também parte do Paraná. E para quem quiser ver e acompanhar essa expedição, é confinabrasil.com. A gente vai de norte a sul do Brasil mapeando o que há de melhor nos sistemas intensivos de produção e as tendências com relação a esses sistemas de produção aqui no nosso país. Vai aumentar, vai diminuir, enfim, o que a gente está vendo de novidade com relação ao uso de insumo. Tudo isso o Confina Brasil busca trazer para o pessoal aí na íntegra, direto em loco nas propriedades que eles vão visitar. Você está nessa caravana também? Eu não vou, Alex. Eu costumo brincar com o pessoal que como eu tenho pequenininho em casa, aí fica difícil. Eu evito sair por muito tempo, né? Assim, porque a prioridade minha é família, sempre, acima de tudo. É isso aí, mas está ligado nos números reportados pela caravana e traduzindo esses números aí para a gente, né, Felipe? Exato, exatamente. Depois dos resultados, a parte de inteligência de mercado aqui da Spot faz a análise e traz as informações para o mercado em primeira mão. Tem parte da nossa equipe de inteligência visitando também. Só eu que não vou, viu, pessoal? Eu prefiro ficar aqui na base. Ô, Felipe, só não querendo antecipar nada, mas enfim, a gente já viu uma prévia do IMEA lá no Mato Grosso mostrando que as intenções são de aumento significativo em relação ao ano passado, né? Será que a gente vai perceber isso nas demais regiões também? Alex, eu acompanho essa perspectiva, tá? Até porque nós temos um custo ainda controlado, pensando no mercado de reposição. A gente acabou de falar aqui do boi magro, ele corresponde a quase 70% dos custos no confinamento. Então a gente vê um cenário de preços ainda controlados, tá? Não disparou a questão do boi magro. E na alimentação a gente vê um cenário de preços baixos, em queda, com relação aos principais insumos utilizados na atividade. Então é um mercado que se desenha mais confortável ao produtor, com margem, olhando para o que há em tela hoje. Olhar em tela é uma coisa, fazer e executar é outra, mas é um mercado que se desenha confortável para aumento da quantidade de cabeças confinadas. E um outro destaque que a gente acredita que deve acontecer é os boitéis voltando a ter um pouco mais de peso na questão de cabeças confinadas de terceiros. Os boitéis no ano passado, na nossa visão, tiveram que entrar com boiadas próprias, tiveram que comprar aí bovinos de reposição para poder preencher espaços e não deixar o seu sistema ocioso, porque vindo do mercado foi algo que a gente reparou que demorou a chegar. Esse ano não, a gente já vê o pecuarista procurando esses sistemas para tentar
aliviar o sistema de produção e ainda aproveitar um pouco do que ele pode aproveitar de preços na reposição. Boa. Vamos acompanhar e sempre que tiver novidade avisa a gente aqui, Felipe. Combinado, Alex. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau. Tá aí, Felipe Fabre, Scott Consultoria, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Felipe trouxe argumentos bastante importantes que nos levam a crer que realmente estamos já iniciando, pelo menos, uma virada de ciclo, mas temos que aguardar ainda esse mês de junho, principalmente o primeiro semestre, para entender como é que vai ser o comportamento dos estoques de carne, já que os frigoríficos estão com escalas de abate ainda bastante robustas e é preciso ter demanda aí para ajudar a enxugar o quanto mais rápido essa oferta de carne que está no mercado. Vamos esperar para ver como é que vai ser o comportamento nesse início de junho. Deixa eu passar para vocês os números de andamento do mercado lá na B3, Mercado Futuro lá em São Paulo. Vamos ver na tela? A gente tem o junho trabalhando a 226,25, agora há pouco estava negativo, já virou, portanto, mercado dinâmico lá na B3, alta de 0,09%. O julho, R$ 233,05, alta de 0,06%. Agosto, R$ 234,60, alta de 0,17%. E o setembro, R$ 236,70, alta de 0,08%. Indicador CPEA da última sexta-feira é de 221,15, com queda de 0,16%. Muito bem. São esses os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.